senhora é o quê? Autônoma. Eu vou pedir para a senhora falar só um pouquinho mais alto, porque nós estamos gravando os jurados, o promotor, a defesa, todo mundo tem que ouvir a senhora, tá bem? A senhora mora em Faxinal? Sim. A senhora consta como vítima nesse processo. Serão feitas apenas algumas perguntas para a senhora, tudo bem? Consta aqui nos autos, senhora Hilda, que no dia 26 de setembro de 2020, por volta de meia-noite, o senhor Everson, O Everson. o Everson, obrigada, senhor. O Everson Cordeiro Barbosa teria efetuado golpes com uma pá na cabeça da senhora. O que aconteceu? Na verdade, isso o que eu sei, porque eu não lembro de nada, eu não vi. Eu estava orando quando ele chegou, entrou dentro da minha casa e me agrediu. Vamos Então, começar do início assim, senhora Hilda. Além desse fato na denúncia, também consta que o senhor Everson teria também efetuado golpe de pá na cabeça do senhor Vitor Santos Gaspar, que é filho da senhora, e também teria entrado em luta corporal com o senhor Igor Martins Santos Santana, que também é filho da senhora. sim. Vamos começar do início. Naquele dia, no dia 26 de setembro de 2020, por volta de meia-noite, a senhora estava em casa? Quem que estava em casa com a senhora? Eu estava dormindo. Sozinha? Tinha mais alguém na sua casa? Eu estava dormindo, eu tinha trabalhado o dia todo, eu estava dormindo e acordei com muitos gritos. Gritos? Só lembro disso, que eu acordei com muitos gritos e quando eu vi o que eu saí na frente, eu lembro que o meu filho estava com sangue no rosto. A senhora acordou com os Sim. gritos. Aí Sim. a senhora saiu pra onde? A senhora estava no quarto da Eu senhora. saí correndo para ver o que estava acontecendo. Aí a senhora viu o seu filho onde? Eles estavam na rua, os três. Os três. Isso eu lembro A senhora viu o perfeitamente. senhor Vitor, o senhor Igor e o senhor Everson na rua. Sim. Aí o que a senhora viu a hora que saiu de casa? Eu vi um tentando agredir o outro. Eram os três. Um tentava se defender, o outro tentava agredir, um tentava... E era assim, uma coisa muito confusa. Aí a senhora viu o senhor Igor com Ouvi? o Vitor com um machucado na cabeça. Sim. E o Igor e o Everson? Não, na verdade eu não vi machucado, eu vi sangue. Só sangue. Eu vi sangue no rosto dele, que ele tem mesmo uma cicatriz aqui. Certo. Aí depois que a Mas senhora eu não viu sabia, essa cena... não sabia de nada. Eu não sabia de nada, eu só via gritos, só via os meus filhos falando pra ele, para, Everson, só isso. E depois que a senhora viu isso, o que aconteceu? Eu tentei ligar pra polícia. A senhora entrou pra casa de novo? Eu voltei, eu lembro que eu voltei e peguei meu telefone e tentei ligar pra polícia. Certo. Tentei ligar, não conseguia. Daí fui tentando. Quando eu consegui falar com a polícia falou, não podemos fazer nada. Não tem uma viatura em Faxinal. E quem me atendeu no dia falou assim, nós estamos em Cruz Maltina. Isso eu lembro perfeitamente. Estamos em Cruz Maltina. Não tem uma viatura. Eu falei, mas eu preciso de alguém para ajudar, porque eu não sei o que está acontecendo. Ele falou, mas calma, já daqui um pouco a gente está aí. Daí eu só lembro que eu falei, eu não posso com eles. Eu voltei correndo e fui orar. Falei, eu não posso, mas tem alguém que pode, que é o meu grande Deus. Voltei a orar. Onde a senhora foi orar? Eu lembro que eu voltei, entrei para dentro e coloquei, só lembro que eu coloquei meu celular e dobrei a cabeça. Dentro Não do vi quarto, mais. dentro Não. da sala? Não, dentro do quarto dos meninos, do quarto deles. Aí a senhora agachou e foi orar, E o fui que orar, aconteceu? não vi mais nada. Só acordei no outro dia na UTI em Apucarana. Não vi mais nada. A senhora conhecia o senhor Everson? Sim, desde pequeno. Era uma pessoa que eu tratava como filho. Frequentava a casa da senhora? Sim. Pega um pouco d'água pra ela. Pega um pouco d'água pra ela também, por favor. Eu sei que é difícil, senhora Hilda, relembrar todo esse... É difícil Fato. falar o que eu tinha por ele e ele fazia isso comigo. Sim, eu sei que é difícil a senhora relembrar os fatos, mas é necessário para o julgamento. Se a senhora quiser dar uma pausa, respirar um pouco. Prefiro terminar assim. Aí o Everton frequentava a casa da senhora. Sim, Ele era amigo dos seus filhos? era meus filhos, eu tratava ele como irmão. E até aquele dia, eles tiveram alguma briga, algum Que eu desentendimento? saiba não, eles estavam sempre juntos. Que a senhora saiba, nunca teve Eles nenhuma... estavam sempre juntos, um defendia o outro. Eles eram muito amigos. Não, a senhora não sabe de nada que aconteceu anteriormente, que eles podem ter brigado. Não sei, só lembro, hoje não tenho porque apagou todo o meu celular, só lembro que ele ligou uma certa hora antes de eu dormir.
e mandou uma mensagem, ligou, não, mandou uma mensagem no meu celular, manda o Vitor subir em casa. E eu mando o Vitor, tinha no meu celular. Você não é questão de mandar essa mensagem para a senhora? Ele mandou uma mensagem, falou, manda o Vitor subir em casa. Mas até normal, porque eles eram como irmãos. E a senhora fez isso? Não, eu não tinha como falar, meu filho não estava em casa. Meu filho não estava, eles tinham saído de noite, já no comecinho da noite, eles não estavam em casa. Já houve alguma briga, alguma confusão com a senhora Everson e seus filhos? Eles não. Não? Não, que eu saiba, nunca brigaram, porque estavam sempre juntos. Conta aqui também na denúncia um fato a respeito do desacato do senhor Everson teria cometido em relação aos policiais. A senhora se recorda disso ou não se lembra nada? Eu não vi, eu estava desacordada. A senhora ainda mais alguma coisa? A senhora se lembra se o senhor Everson estava com uma pá? Não me lembro de nada, meu bem. Eu só lembro de eu ter saído e visto o sangue no rosto do meu filho. Aí você não lembra se ele estava com uma pá, com um facão ou com um revólver, alguma coisa a senhora não viu ou não se lembra? Não, assim, eu sei que estavam tentando agredir um ou outro, mas eu não sei, eu não estava assim, como eu te falei, como estavam os três, um para lá, um para cá, eu não lembro. E naquele nervosismo que eu fiquei, vendo eles brigando, porque eles nunca brigaram, então eu não lembro. Eu tenho muita coisa que eu não lembro, muitas coisas assim que eu esqueci até da minha própria vida. Se a senhora não se recorda, não tem problema. A gente está querendo saber o que a senhora realmente viu. A senhora saiu de casa e viu os três brigando? Sim. A senhora... O meu filho, na verdade, gritava para isso tem na minha mente até hoje. Para Everson, para Everson. Era só o que eu via meu filho falando. Mas eles estavam, só o senhor Everson que estava em luta, os outros também, seus filhos também estavam? Os outros corriam e ia para cima. E eu não lembro, eu realmente não lembro mais nada, eu só lembro dessa cena. Pois é, mas aí o senhor Everson estava para cima dos seus filhos e seus filhos correndo, é isso que a senhora viu? Eu não corria para um lado, eu corria para o outro, ele ia para um lado, ele ia para o outro, só isso. A senhora não viu ninguém dando murro ou chute ou qualquer coisa disso aí? Não vi. A senhora só viu eles... Só. Então, agressão física mesmo, a senhora não viu ninguém? Eu não lembro. Se teve, eu não lembro, então não posso falar uma coisa aqui. Sim. Mais alguma coisa, Samarina? Não? Ministério Público. Então, o que a senhora está falando, o último momento que a senhora se recorda nesse dia, foi o momento que a senhora entrou lá no quarto dos meninos e se ajoelhou para orar. Sim. E a partir desse momento a senhora não lembro mais nada. Eu acordei no outro dia, muito confuso, que eu lembro que tinha... Os médicos falaram que tinha acontecido algumas coisas, que era para mim ficar calma, só isso. Mas já no outro dia. Certo. A senhora falou para a doutora da juíza, a senhora saiu, viu o primeiro grito, já estava na casa da senhora, viu alguns gritos, saiu para ver o que estava acontecendo. Sim. E a senhora viu esse momento, que estava o Everson, os filhos da senhora lá, sim, tem uma discussão, uma briga na rua. A senhora se recorda de algum deles está com algum objeto na mão, a senhora fala que eles estavam assim, se agredindo, ou tentando se agredir. A senhora se lembra se eles estavam com algum objeto na mão? Então, a única coisa assim, eu lembro do Everson, o Everson, nesse momento, assim, quando corria, parece que ele, mas eu não sei o que era. Estava escuro, não, ele estava escuro. Não dava para ver. Eu lembro que ele tentava. Eu lembro que naquela corrida parece que ele tentava atacar alguma coisa assim. Ele fazia aquele gesto, mas eu não sei o que era. A senhora em algum momento se envolveu ali na vida, assim, no sentido de ir para cima do Everson? Não, eu não saí, não, porque meus filhos só pediam para mim entrar. Eu só lembro disso, que meus filhos ficavam, entra mãe. Tentou tocar pedra, ou fazer alguma coisa com o Everson nesse momento, só viu a situação. Os filhos da senhora falaram que a senhora entrava para casa? Sim. E a senhora entrou? Foi depois que eu tentei ligar para a polícia, que eu falei, eu vou pedir ajuda, né, porque eu não queria que ninguém machucasse ninguém ali. Nem meus filhos machucassem ele, nem ele machucasse meus filhos. Porque eu vi que eles estavam bem alterados. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. Daí eu falei, vou pedir ajuda para a polícia, para quem pode ajudar. E a polícia também não... Ligou para a polícia, né, tentou falar, ficar enfrentado com o maltinho. E a partir desse momento a senhora tem que dar um joelho. Daí eu falei, não, já que eu não posso, eu sei quem pode, né? A senhora, só para ficar bem claro, isso é importante, né? A senhora literalmente ajoelhou para orar, a senhora estava abaixada no chão. Sim.
Esse é o último momento que a Sim, senhora foi se o recorda. último momento. É, certo. Deixa eu entender, assim, a senhora, como que a senhora trabalha? A senhora aposentava, trabalha dentro de casa? Não, antes eu trabalhava, hoje eu não consigo. Eu fiquei com problemas, eu fiquei com sequelas, eu tenho vários problemas hoje de saúde. Então hoje, praticamente, não faço, não cuido de casa. A senhora também fazia o quê? O que era? Antes aqui eu atuava como, eu fazia pães, salgado, trabalhava às vezes como diária, A senhora diária de casa para mim. assim, de se envolver em confusão, em briga, agressão, a senhora foi bem religiosa, a senhora nunca teve nem uma situação desse tipo. O que aconteceu aquele dia? Não. E naquele dia a senhora, assim, a senhora ficou em casa o dia todo, antes de acontecer tudo isso, a senhora não tinha percebido nada. Não, eles estavam normal, eles estavam conversando normal, antes era tudo normal. Só que meu filho tratava ele como irmão, todo mundo perguntava e eles falavam, ele é meu irmão, ele é nosso irmão. A senhora sabe por que eles sabem? Ninguém do meu filho, eles não falam, eles procuram porque, como sempre, é bem complicado para mim, então eles não conversam comigo a esse respeito, eu já tentei, eles falam, mãe, não quero falar. A senhora foi transferida nesse mesmo dia para o hospital de Apucarana. A senhora ficou quantos dias internada? A senhora ficou internada, né? Sim. Quantos dias internada? Foi 4 a 5 dias. 4 ou 5 dias. Certo. E onde, lógico, a senhora falou que não lembra do momento da agressão, mas onde que foi depois de já estar bem acordada, depois de sair da UTI, onde que a senhora viu que foi atingido por ele? Principalmente esse lado, eu fiquei com problema na visão e no de audição. Agora está voltando. Esse lado aqui, então. Esse tem cicatriz. Teve traumatismo. Cicatriz aí? Tem cicatriz esses lados porque deu traumatismo craniano. Isso o médico fala para o senhor? Tenho laudo tudo porque eu estou tentando entrar pedir um auxílio no INS, né? Então eu tive que pegar o laudo da providência, daí lá tem tudo explicando. Explicando as consequências que a senhora teve em razão disso. Hoje eu tenho desmaio, eu não posso ficar olhando para cima, dependendo se eu estiver em cima de alguma coisa, eu posso olhar para baixo, para ficar desmaiando. Para levantar, na hora de deitar, tudo gira, é tudo bem. Isso o senhor, então, a senhora não conseguiu mais trabalhar como a senhora trabalhava antes? Não. E a senhora tem assim, alguma dificuldade, né, depois desse fato, que assim, atrapalha o dia a dia da senhora, assim, a vida da senhora, a saúde mental da senhora? Hoje eu tenho medo de tudo. Hoje eu tenho medo de quem das pessoas que se aproximam de mim à noite. Se eu escuto vozes à noite, eu acho que alguém que já está tentando fazer alguma coisa, sabe, psicologicamente, deixa eu hoje, qualquer grito, qualquer coisa que eu escuto, eu já acho que alguém agrediu meus filhos, eu acho que é alguma coisa que vai acontecer, está acontecendo, que vai acontecer comigo. Eu acordo às vezes essa noite, eu vejo, sabe, a cena que me mostraram depois do sangue na minha casa, então hoje é bem complicado. A senhora falou que ficou assim, bastante marca de tiveram objetos lá que foram apreendidos que estavam lá, marca de sangue, como assim, uma destruição de outras assim, na casa da senhora. Inclusive meus colchão foi todo meu, meus outros filhos queimaram, os que vieram de fora queimaram tudo porque tinha muito sangue. Foi mesmo, tinha muito sangue mesmo. Os colchões? Foi queimado, as roupas dos meninos, que sujou tudo, foi bastante. Certo, obrigado. Essas perguntas que eu tinha. Pessoal? Eu gostaria de excelência. Obrigado por ter perguntas.